Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. São agora 9h01 da manhã e a partir de agora você acompanha as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 18.759 casos de Covid-19. Desse total, 17.745 pessoas já se recuperaram. Ainda aguarda o resultado do exame 4.931 pessoas e o número de óbitos subiu, são 529 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 97 pessoas internadas e dos casos confirmados são 82 internações, sendo 43 em UTI. Dos casos suspeitos, são 15 pessoas internadas e até o momento nenhuma delas está na UTI. Já sobre a vacinação, foram 76.403 doses aplicadas, ou seja, quase aí 22% da população tomou a primeira dose da vacina e 10,5% da população já está imunizada com a segunda dose. Lembrando que todas as informações serão atualizadas diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e, é claro, você acompanha também aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje a gente está recebendo de forma remota a psicóloga Carolina Alves. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Cibele. Obrigada por me receber. Espero contribuir aí com o programa de hoje. Carol, eu sempre gosto de conversar com psicólogos, especialmente nesse momento diferenciado que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia já há mais de um ano. E eu particularmente, acho que todo mundo está observando que as famílias têm ficado meio diferentes nesse período de pandemia, né? Então, há separações, há casamentos, parece que as pessoas estão tendo mais filhos, né? E me corrija se eu estiver errada, mas a noção que eu tenho, a sensação que eu tenho é que parece que a gente está com um sentimento de mais urgência. Então, quem pensava em ter filho, já fez um filho. Quem pensava em casar, já casou. Ou recasar, também já recasou. Quem pensava em separar, vou me separar algum dia quando a situação melhorar, tal, quando a situação ficar assim ou assado, já se separou. É isso mesmo, Carol? Como é que você, como psicóloga, está sentindo esse momento? É muito interessante a sua colocação, Cibele. Essa impressão, ela não é só uma impressão. As situações de crise, né, elas trazem em nós esse gatilho para ação, porque a gente sente que está tudo menos sob o nosso controle, né? Então, parece que as pequenas decisões, que são aquelas que a gente tem um pouco mais de gestão, elas passam a ficar mais nítidas, mais urgentes, né, mais possíveis. Então, aquilo que a gente estava adiando para quem sabe um dia passa a se tornar a nossa pauta do presente, desse momento de agora, né? Então, acho que está todo mundo respondendo um pouco mais nesse modo que também é o nosso modo de estresse, né? Quando a gente está numa situação de crise, os nossos sistemas de alerta ficam muito mais operantes do que o normal. Então, acho que está todo mundo respondendo um pouco ainda nesse contexto do estresse da mudança, sabe? Consegue traçar para a gente como é que está, assim, mais ou menos cada faixa etária da população, de maneira geral? Por exemplo, as crianças têm sofrido mais com o distanciamento, casais têm sofrido mais com os relacionamentos, às vezes, talvez desgastados, idosos têm sofrido mais com esse isolamento também, e às vezes tende a cair um pouco até, decair um pouco esse, né? Alguns acabam acelerando algum processo de doenças degenerativas. Como é que está mais ou menos a população? Acho que as diferentes idades, né, e fases da vida estão sendo afetadas pela pandemia de formas, assim, o isolamento é o mesmo, mas os impactos são diferentes, né? Então, acho que para todo mundo que tinha uma rotina mais social, mais externa, mais coletiva, o impacto do isolamento é esse distanciamento que
promove, né, uma série de questões aí para as crianças, por exemplo, a impossibilidade de poder brincar no coletivo, de poder estar na escola e aprender presencialmente, traz o desafio do online. Elas falam bastante da saudade dos amiguinhos, pedem para ir na casa dos amiguinhos, então essa reconfiguração para eles tem sido bastante impactante, tanto na educação, quanto nessa questão da construção dos relacionamentos sociais. Para os casais pesou bastante essa mudança de contexto, né? Então tudo que se fazia fora passa a ser feito dentro de casa, inclusive na presença das crianças. Então tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que acompanhar o filho na aula online, e é muita demanda para 2 pessoas ou para uma pessoa, depende muito, né, de como a família está organizada. E para a terceira idade, com certeza, a questão do isolamento pesa bastante, porque já é uma etapa da vida onde as pessoas têm uma redução do círculo de amizades, do círculo de convivência, e agora é muito maior, né? Então, o impacto está sendo bem importante em todas as faixas etárias, sim. Carol, eu vou pedir licença para você, a gente vai ler uma matéria aqui, mas depois eu queria saber sobre como é que estão os adolescentes e jovens que também devem estar passando por um período aí bem característico aí da fase deles. A motocicleta tem ganhado cada vez mais espaço no cenário da mobilidade aqui no Brasil. Oferecendo tanta agilidade aos condutores, os veículos são os mais propensos a cometerem infrações no trânsito. As motocicletas viraram protagonistas da mobilidade urbana no Brasil. Atualmente, são mais de 33 milhões de pessoas habilitadas a pilotar o veículo pelas ruas e estradas. Mesmo oferecendo mais agilidade, os motociclistas são os mais propensos às infrações e acidentes de trânsito. Dentre os modais, né, o maior desafio que nós temos são os motociclistas. Não só porque ele é um dos modais mais frágeis, né, que ele não tem a carenagem de proteção que o carro tem, mas também porque a gente percebe que pelo perfil de idade, muitas vezes é o primeiro emprego, a gente percebe um nível de irresponsabilidade, de risco muito grande no trafegar. Então, de acordo com o Infociga, um banco de dados do governo do estado de São Paulo sobre o trânsito, o primeiro trimestre de 2021 registrou uma queda de quase 6% no número de óbitos de motociclista em relação ao mesmo período de 2020. Foram 429 mortes. Os perigos vividos no dia a dia preocupam o Gilberto, que trabalha como entregador há quase um ano. Tento evitar ao máximo fazer manobra brusca. É claro que uma hora ou outra a gente até tem que fazer, porque às vezes a gente está uma fechada dos carros, né? Mas eu tento evitar ao máximo, até porque eu tenho 2 filhas pequenas, então a gente que é motoboy corre risco quase toda hora, porque o trânsito é uma loucura, né? A fragilidade e a imprudência dos veículos de 2 rodas são expostos por um mercado em crescimento durante a pandemia, o de delivery. Se a gente não andar um pouco a mais, a gente acaba não ganhando o nosso ganha-pão de cada dia, né? Então, às vezes, eu vou ser bem sincero, às vezes a gente acaba passando no sinal no amarelo, quase para vermelho, mas porque às vezes a gente precisa também fazer a nossa meta do dia. Pilotar uma motocicleta envolve pensar na segurança de todos que estão no trânsito. E para o Antônio, quanto mais se está nas ruas, maiores são os riscos. Eu sempre me preocupo com o pessoal, principalmente pedestre, né? Pedestres, outros veículos. Às vezes o pessoal, passa correndo por uma faixa de pedestre, pode acertar alguém. Sempre ando muito atento a esses lados, porque machucar um pedestre é a pior coisa que poderia acontecer. O secretário de Mobilidade Urbana ressalta que ações destinadas a esse público visam melhorar esse cenário. nós temos 2 tipos de ações que a gente percebeu que tem um resultado melhor. Primeiro, as blitz educativas, que é parar o motociclista no trânsito mesmo, para explicar para ele qual é o tipo de ação que ele deve ter e tal. E agora a gente tem investido muito em pequenos vídeos de até 1 minuto para disseminar via as redes sociais, né? Pela faixa etária, ser um público mais jovem, a gente percebeu que esse é um instrumento que chega até eles com maior facilidade. Se a gente executasse o que a gente aprendeu na autoescola, muita coisa poderia ser evitada. Pois é, a maioria aí dos motociclistas são jovens, e é sobre jovens que eu quero perguntar agora para Carolina Alves, que é psicóloga.
Carol, adolescentes e jovens, né, já estão numa fase ali de muita instabilidade, de ter que tomar muitas decisões que vão perdurar aí pela vida toda. Como é que eles estão se sentindo nesse período de pandemia? É muito importante. Os adolescentes, eles tiveram também um impacto importante com relação à mudança de rotina, né? A estudar em casa, ter que gerenciar sua própria rotina em casa, na presença dos pais, muitas vezes, né? Perder um espaço que também é importante nessa época da vida, que é o estar na escola, desenvolvendo seus vínculos, seus grupos, né? Então, tudo isso com certeza impacta e transforma um pouco a maneira de ser adolescente nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? A gente tem observado também uma procura por apoio psicológico para essa faixa etária, principalmente com relação a quadros de ansiedade, essa questão de estar distanciado dos seus grupos e ter que frequentar a escola no online, mostrando, né, aparecendo na câmera ou fechando a câmera. Então, tem uma série de questões que permeiam a adolescência, que tem a ver com autoimagem, com relacionamento, e tudo isso está bastante transformado agora por conta dessa realidade aí que a gente vive, né, dessa necessidade de transformar os meios de relacionamento. Então, é uma faixa da vida que ainda é considerada bastante delicada, né, bastante de risco para o desenvolvimento de questões emocionais, de enfrentamentos, de estratégia de relacionamento. Então, a gente precisa ficar bastante atento aí para o desenvolvimento deles. A depressão, que já havia sido discutida, que já estava bem crescente entre essa faixa etária, já era grande antes da pandemia. Agora se acentuou? É difícil dizer, não consigo te dizer isso em números, tá? Mas o que a gente observa é que existe um risco maior, sim, por conta dessa privação mesmo dos espaços sociais, do convívio, né? Então, o adolescente, ele acaba ficando mais tempo no quarto dele, sozinho, enquanto os pais estão ali trabalhando, fazendo a gestão da casa, ou de outros filhos, ou do próprio trabalho. O adolescente passou a ter de gerenciar uma rotina de estudo e de organização que antes ele tinha muito mais suporte o tempo todo ali da própria escola, né, dos professores, dos dispositivos que socialmente a gente coloca disponível para essa faixa etária, né? E agora a questão é como eu gerencio tudo isso sozinho, né? Como é que eu garanto esse aprender, participar, me organizar com menos cuidados diretos, né? Então, os pais precisam ficar um pouco atentos para a necessidade se o seu filho está apresentando alguma dificuldade de organização da própria rotina em casa, do seu espaço de estudo, se ele consegue apresentar as dúvidas dele com clareza, porque esses espaços que antes eram mais naturais, agora precisam ser construídos de novo, né? Verdade, eu vou trazer um exemplo da minha casa, me perdoem os espectadores, mas tem muito essa relação do vídeo, te expõe muito mais você ficar se olhando, né? E também você ter que se expor. Fulano de tal, o que você acha disso? E de repente o aluno que estava ali presencialmente, ele entrava e saía batido da aula, não precisava se expor porque ele estava ali presente. Mas agora o professor manda abrir a câmera e fala, quero saber a sua opinião. E de repente isso pode ser muito, muito difícil, muito desafiador para alguns alunos, adolescentes ou crianças. Sim, com certeza. Ser chamado a se expor e ter de se expor naquele momento, né? Acho que isso é uma variável muito geradora de ansiedade. E se esse jovem passa pela experiência da ansiedade mais aguda, sem alguém ali para ajudá-lo, para fazer a gestão disso, né? O próprio professor está mais distante, né? Esse vínculo que normalmente também é mais próximo presencialmente falando, ele se torna um vínculo mais formal, né? E aí esse adolescente pode ficar um pouco em desamparo, sim. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, nós estamos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook da TV Câmara Jacareí, mande a sua pergunta que a gente vai mandar aqui para Carolina Alves, que é psicóloga. Mudando de assunto, a Secretaria de Meio Ambiente reforça os pré-requisitos para as castrações
de cães e gatos. Segundo a pasta, a principal causa que impede o serviço é o atraso na vacinação antirrábica ou o tutor do animal não portar a carteira de vacinação atualizada. Outra questão importante é comprovar a residência no município aqui de Jacareí, já que os mutirões são para os animais que vivem na cidade. O atendimento da Secretaria de Meio Ambiente para cadastros, informações e entrega de senhas para castração de cães e gatos continua ocorrendo mesmo durante a pandemia, sempre por meio do WhatsApp, que é o que você vê aí no seu monitor, é o 12 99 99156 5949, repetindo 99156 5949. Voltando aqui para Carol, ou melhor, desculpa Carol, eu errei, não vou voltar para você não, vou voltar para outra matéria aqui. Eu vou chamar agora o link. A Biblioteca Municipal Macedo Soares abre inscrições para o curso Incluindo a Baixa Visão. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Bom dia, Cibele, bom dia a todos que nos acompanham. A Biblioteca Municipal Macedo Soares abre a partir de hoje, terça-feira, dia 18, e vai até amanhã, quarta-feira, dia 19, as inscrições para o curso Incluindo a Baixa Visão, que é uma parceria com a Fundação Dorina Noil, que atua na inclusão social da pessoa com deficiência visual há mais de 70 anos, distribuindo gratuitamente materiais, livros em braille, falados e também digitais acessíveis. Neste curso serão abordados alguns temas como anatomia e fisiologia ocular, funções visuais, desenvolvimento da visão, conceito de baixa visão e cegueira, principais patologias e prevenção da deficiência visual. O curso acontecerá no dia 21 e 28 de maio e também nos dias 4, 11, 18 e 25 de junho, das 6h30 da noite até as 8h30 da noite. A carga horária no total desse curso fica, então, de 16 horas e, claro, vai ter certificado realizado por meio da Fundação Dorina Noil. Então, o link da inscrição é possível acessar por meio do site da Prefeitura de Jacareí, jacareí.sp.gov.br. Lembrando que as inscrições começam hoje, terça-feira, e vão somente até amanhã, quarta-feira, dia 19. Mais informações é possível mandar mensagem no e-mail biblioteca.ms@educajacareí.sp.gov.br ou também ligar na biblioteca para saber mais informações dos temas, como vai ser realizada essa didática do curso. Basta ligar no telefone 3959-2258. Volto com vocês aí no estúdio. Ótima oportunidade aí para quem quiser aprender como é que funciona o mundo de quem tem baixa visão. Curso promovido pelo Instituto Dorina Noil, que é um instituto reconhecidíssimo na área de baixa visão e cegueira também. A Delegacia de Defesa da Mulher de Jacareí desenvolve o projeto Nós Te Escutamos, para orientação de mulheres vítimas de violência doméstica, e confira na matéria todos os detalhes. A restrição é ficar em casa, mas muitas mulheres não se sentem seguras nem no próprio lar. Essa é a triste realidade da violência doméstica. No mês de março, o estado de São Paulo atingiu seu maior número de denúncias online. Foram 3.000 registros. Esse valor é equivalente a um caso a cada 16 minutos. Foi observando essa situação que a Delegacia da Mulher Municipal desenvolveu o projeto Nós Te Escutamos, iniciado no final de 2020, junto à Comissão Mulher Advogada da OAB. Que ele visa essencialmente escutar a mulher vítima de violência doméstica, dar um apoio, informar os direitos que ela tem, não só em relação à parte criminal, mas também em relação à parte civil, né? A parte família, como alimentos, guarda de filhos, divisão de bens. O projeto tem como objetivo orientar vítimas de violência doméstica sobre possíveis caminhos pós-denúncia. Para além de uma conversa técnica, as vítimas são escutadas e acolhidas. A partir do momento que a gente atende, elas saem mais esclarecidas, mais calmas, né? E só da gente escutar aquela mulher, para ela
já é um alento, né? O primeiro semestre de 2021 em Jacareí apresentou 96 notificações de violência contra crianças, idosas e mulheres pelo Disque 100 e Disque 180. Dessas 96, 54 foram enquadradas como violência doméstica. Com os boletins de ocorrência eletrônicos, as vítimas continuam sendo crianças, mulheres e idosas, tendo como total 68 denúncias até os últimos dados disponibilizados para a reportagem. Dessas 68, 54 foram inseridas como crime de violência doméstica contra a mulher. A denúncia é fundamental para os passos que antecedem o acolhimento. Para a delegada Ziqueide, é nítido o aumento do registro dessa violência. Com certeza, a violência doméstica aumentou com a pandemia, até porque os abusadores estão dentro de casa com as mulheres. Pode até ser que as mulheres não venham fazer boletim de ocorrência, por quê? Porque ela está em casa com o abusador e não tem como sair. Mas, assim mesmo, a gente viu que aumentou bastante o boletim de ocorrência eletrônico, que é feito pela internet. Entendeu? Então, isso ajudou bastante as mulheres. O projeto Nós Te Escutamos acontece toda última quinta-feira do mês, entre as 9 horas e meio-dia, na Delegacia da Mulher de Jacareí. Para o atendimento, é necessário realizar o agendamento no telefone 3951-5614. Eu tenho que dizer para as mulheres que o que elas precisarem, a DDM está de portas abertas. O nosso projeto Nós Te Escutamos também, nós vamos acolher vocês. Então, não deixa chegar numa situação mais grave. Venha e denuncie. Não fique de boca calada. Em caso de violência contra a mulher, Disque 180 ou denuncie online por meio do site da Delegacia Eletrônica, delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Carol, assunto triste, delicado. A violência doméstica já era alta antes da pandemia, agora os números aumentaram significativamente. Eu acho que minha pergunta é: o que você, como psicóloga, que deve aconselhar várias famílias, qual a dica que você dá? A gente sabe que tem os telefones de atendimento, mas como conselheira, como psicóloga, que dica você daria para essas mulheres? É um assunto delicado mesmo, Cibele. Fiquei até bem tocada aí com a notícia de vocês. Primeiro, eu acho super importante que esses projetos e esses números de denúncias esses caminhos sejam cada vez mais divulgados e se tornem presentes, né, disponíveis para as mulheres que precisam desses caminhos para buscar apoio. Achei interessante, né, embora seja um projeto de cuidado pós-denúncia, ele está muito baseado na escuta, né? Então, acho que esse é um dado que é muito importante. A mulher que sofre uma violência, a violência ela nunca começa no grau máximo, né? Ela começa muito devagar nos relacionamentos interpessoais. Então, é um tom de voz aumentado hoje, é uma crítica amanhã, depois de amanhã é uma briga. Então, percebam esses indícios, porque são indícios da nossa saúde de relacionamento, e tentem cuidar disso o quanto antes, né, buscando espaços de escuta, buscando apoio na sua rede de relacionamentos familiares, seus vizinhos, sua comunidade. Denuncie, peça ajuda, porque isso pode evitar, sim, que os casos de violência cresçam e se tornem tão expressivos como estão agora, né? Acho que o isolamento também colocou muito mais tempo as famílias e os casais, um em contato com o outro, também numa situação de estresse, como a gente vinha falando, e isso é um gatilho para desentendimentos, né? Para problemas que antes eram pequenos se tornarem um pouco mais graves, maiores, né? Então, essa transformação de cenário trouxe também, infelizmente, um aumento aí na situação de violência em algumas famílias, assim como também, por um outro lado, trouxe para outras famílias uma situação de suporte, de fortalecimento. Então, a gente precisa sempre olhar caso a caso, né? Não adianta
muito generalizar, mas eu acho que para quem notou uma piora na qualidade do relacionamento, busca ajuda o quanto antes, porque isso é necessário. Às vezes a gente não tem mesmo as ferramentas disponíveis logo de cara, né? Então a gente vai precisar de apoio, sim. A gente fala muito que a mulher tem que buscar ajuda, que a mulher tem que ligar, a mulher tem que ir na delegacia, tal, fazer a sua denúncia, mas eu acho que às vezes é muito difícil dar esse primeiro passo. É muito difícil ela ter coragem de sair e se abrir para alguém e admitir que o meu casamento é um casamento tóxico, é violento. Então, esse primeiro passo de procurar ajuda, muita gente nem tem coragem de procurar um psicólogo, né, para conseguir desabafar tudo isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, é verdade. Acho que tudo isso já começa com a questão do autocuidado, né? Qual é o espaço que todos nós, e aí eu coloco as mulheres, os homens, enfim, todos nós, como sociedade, reservamos por um cuidado pessoal da nossa saúde emocional. Então, a gente, sim, vive numa sociedade que exige de nós um certo desempenho individual, um desempenho como casal, como família. E aí, quando a gente está em desacordo com isso, né? Opa, não estou indo tão bem, meu relacionamento não está indo tão bem, meu filho não está indo tão bem na escola. Isso coloca a gente num lugar do erro, né? E aí, para muita gente, é difícil mesmo dar esse primeiro passo de pedir ajuda, de solucionar a sua fonte aí de estresse, de desorganização, de sofrimento, né? Então, de novo, assim, criar essa cultura de cuidar-se, cuidar dos relacionamentos e buscar, sim, os espaços de autodesenvolvimento. É desafiador mesmo, Sibeli, é uma mudança de paradigma mesmo, de não cuidar dos problemas só quando eles estão acentuados, e sim começar a criar uma maneira de ter uma vida mais saudável. É isso aí, desafiador. Carol e espectador, nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Depois desse vídeo, vá brincar. Chame o papai, a mamãe, os amigos e vá jogar bola, andar de bike, skate, brincar de pique-pega, queimada. Só não vale ficar parado. Atividade física é a forma mais divertida de prevenir a obesidade infantil. O uso de máscaras pode salvar vidas, mas atenção, você não estará protegido se usar a máscara de forma errada. Não puxe a máscara para o queixo. Não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre mesas, pois elas podem estar contaminadas. A máscara deve ser trocada a cada 2 horas. Se você vai passar mais tempo na rua, leve uma reserva e um saco plástico para guardar a suja. Você deve lavar as mãos antes de tocar a máscara para evitar que sua mão leve o vírus até o seu rosto. Na rua, fique a 2 metros de distância de outras pessoas. Eu te protejo, você me protege. Faça a sua parte.
Estamos de volta e você aí de casa pode conferir agora um pouco do trabalho dos vereadores no quadro Momento Legislativo. A primeira vereadora é a Maria Amélia, que enviou indicação à Prefeitura de Jacareí pedindo a realização de operação tapa-buraco na Avenida Rômulo Rossi, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, região sul de Jacareí. O vereador Luiz Flávio Dias enviou pedido de informações à Prefeitura sobre o andamento das obras realizadas com recursos do empréstimo feito pelo Executivo no Banco de Desenvolvimento da América Latina, o famoso CAF. Ele quer saber como é que estão o andamento dessas obras aí, resultado de um pedido aprovado na Câmara, que foi o empréstimo de valores bem altos para as obras serem realizadas aqui na cidade. E o vereador Hernani Barreto enviou pedido de informações sobre a retirada de câmeras do COI e as consequências sobre a segurança das pessoas que circulam pelo bairro Cidade Salvador, região leste de Jacareí. Lembrando que todas essas informações e muito mais você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Carol, uma pergunta aqui que a produção fez e eu fiquei muito curiosa. Os casais estão se separando e alguns indicativos mostram que há mais separações nesse período de pandemia, inclusive fora do Brasil, por causa desse excesso de convivência que a gente já conversou aqui. Como é que ficam os filhos desses pais separados, especialmente nessa época? Tem que fazer aula online aqui, tem que fazer aula online na casa do pai, faz aula online na casa da mãe, faz aula online na casa da avó. Como é que estão esses encontros, né? Agora a gente já não tem mais tanta liberdade para ir no shopping encontrar com o pai ou para ir no cinema para passar um tempo com a mãe. Os filhos resultantes e de pais separados resultantes da pandemia, tem alguma característica diferenciada das outras separações? Nossa, essa é uma pergunta super sofisticada, Sibeli. Como você falou, primeiro que são muitos arranjos possíveis, né, nas famílias atualmente. Então, tem famílias que têm mais rede de apoio, que o avô, a avó, né, os tios podem estar mais próximos e podem ajudar essa mãe ou esse pai no momento em que ele estiver com seu filho, né, na questão da guarda compartilhada. Existe sim esse dificultador, né? A criança tem uma rotina que é dela, da escolinha, da aula online, dos estudos, das outras atividades que eventualmente ela faz. Como é que esse gerenciamento fica? Então, se antes já era desafiador remodelar o cenário familiar em função de uma separação com filhos, hoje isso se torna, acho que, duplamente mais difícil, né? Então, de todo modo, essas crianças vão sim ser impactadas pela mudança de rotina que uma separação traz, e vão ser impactadas pela qualidade com a qual a família conseguir amenizar as questões relacionadas à rotina da criança, né? Então, acho que nessa hora, para os pais, independente de como fica o arranjo da guarda, é sempre importante priorizar que a criança tenha o mínimo de impacto na rotina dela, porque esse mínimo de impacto já é um impacto importante e ela vai também precisar de apoio para absorver. Acho que é uma situação delicada para todos, porque numa separação, os pais, né, o casal está sofrendo nesse momento de se desfazer, de cada um dos dois se refazer e refazer sua rotina, e os filhos estão ali sendo interferidos por isso, precisando também ter as rotinas deles refeitas, né? Acho que é sempre uma condição que demanda atenção, sim, e cuidado. Então, quanto mais a família puder participar, melhor. Essa pergunta, só para esclarecer, foi feita pela nossa produtora aqui, a Larissa Sotero, que se encontra aqui na produção. Carol, a gente falou muito de rotina. Rotina é importante, né? Quais as dicas que você dá para todo mundo aqui, para a gente, ainda falando desse assunto de pandemia, porque depois eu vou mudar de assunto, mas quais as dicas que você dá para a gente não pirar nesse período? É super importante, né? Assim, primeiro, pandemia impactou e modificou a nossa rotina. Acho que é importante se perguntar qual é a rotina que eu tenho agora,
eu tenho alguma rotina agora, né? Então, tem muita gente que ainda está na transição e que ainda não se achou. Essas pessoas estão sofrendo mais, porque rotina é algo que nos organiza, né? Que reduz a ansiedade, que aumenta a nossa condição de ser bem-sucedido nas atividades que a gente faz no dia a dia. Então, é muito importante, sim, que mesmo em casa, numa nova configuração, todos nós possamos ter clareza de como está a nossa rotina. Tem tempo reservado para o cuidado? Como está a minha alimentação? Eu consegui me organizar com isso, né? Que eu preciso de ajuda, eu preciso de dispositivos para deixar a minha situação de gerenciamento do meu dia a dia melhor, né? Como é que eu estou conseguindo dividir aqui o meu tempo entre o trabalho e os afazeres domésticos? Isso tem sido muito desafiador para muitas famílias e para muitos casais também, porque agora temos muitas vezes os dois, o marido e a mulher trabalhando dentro de casa com os filhos presentes e às vezes sem uma rede de apoio, sem uma terceira pessoa, né? Então, é preciso conversar muito, combinar. Quanto mais antecedente for esse momento, melhor a qualidade da sua semana, dos seus dias. Então, acho que a receita principal é parar e conversar, planejar essa rotina, principalmente no caso dos casais com filhos também. Carol, vou pedir licença para você, porque a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta terça-feira a segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família e tem o número do NIS encerrado em 1. Também recebem hoje os nascidos em fevereiro, mas que não fazem parte do programa. Inicialmente, o benefício só pode ser usado para pagamento de contas e compras por meio de cartão virtual. O saque deve ser liberado apenas no dia 1º de junho. O calendário completo e mais informações você acompanha pelo site auxilio.caixa.gov.br. E Jacareí aplica a segunda dose da Coronavac em idosos de 64 anos e quem nos traz mais informações é a nossa produtora e jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Jacareí segue na campanha de imunização contra a Covid-19. Amanhã, quarta-feira, dia 19, vão receber a segunda dose da vacina da Coronavac, idosos de 64 anos que foram imunizados com a primeira dose no dia 28 de abril ou em data anterior. Lembrando que a segunda dose pode ser administrada entre 21 e 28 dias após a aplicação da primeira dose. Para receber essa segunda dose, é necessário levar RG ou documento com foto e também a carteirinha de vacinação comprovando que foi aplicada a primeira dose. Sem essa carteirinha, não é possível receber a segunda dose da Coronavac. Lembrando que o atendimento acontece das 8 às 17 horas e dessa vez vai acontecer em 5 postos diferentes de vacinação. São eles: o Educamais Jacareí, o Educamais Esperança, a UBS Central, a Unidade Municipal da Saúde e da Família do Parque Meia Lua e a EMEI Afoncino Vilhena da Silva, que fica no bairro Cidade Salvador. É recomendado pela Secretaria de Saúde que o idoso vá no local mais próximo à sua residência para assim evitar problemas de locomoção e também aglomeração nos postos de vacinação. Qualquer dúvida ou problemas de locomoção, é só entrar em contato pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 156. Mais informações ou outros grupos a serem vacinados pela campanha de imunização contra a Covid é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Cibele. Muito obrigada, Lari, pelas informações. E os pedidos para isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já podem ser solicitados pela página do participante. Segundo o edital, o prazo termina dia 28 de maio. Pode pedir a isenção matriculados do último ano do ensino médio na rede pública em 2021
alunos que cursaram o ensino médio inteiro em escolas públicas ou como bolsistas integrais em instituições privadas, desde que a renda mensal familiar per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas em vulnerabilidade econômica inscritas no CadÚnico também podem se inscrever. Pelo programa, o resultado será divulgado em 9 de junho. Caso o pedido de isenção seja negado, o candidato poderá recorrer entre 14 e 16 de junho. A resposta ao recurso será enviada em 25 de junho. Apesar da abertura do processo, o INEP ainda não divulgou as datas de aplicação da prova deste ano. Então, se você quer pedir isenção, você tem aí que ficar atento ao calendário em todo o mês de junho, que vai sair os resultados, se positivos ou se foram aprovados ou negados o seu pedido de isenção. E a xenofobia é o preconceito contra a pessoa estrangeira. E na pandemia, essa intolerância afetou descendentes de asiáticos, sobretudo chineses, aqui no Brasil. Rotular rostos e traços, definir brasileiros como estrangeiros em seu próprio país. A xenofobia é a aversão ao diferente e diariamente causa o sentimento de não pertencimento em cidadãos no Brasil. Alex Lee é descendente chinês. Ele representa a primeira geração da sua família aqui no país. Celebrar a sua cultura herdada, muito além de uma ação, é sinônimo de autoconhecimento. Eu resolvi não desconectar, né, sabe? Tipo, uma coisa é uma procura pelo seu próprio eu, assim, própria identidade. E isso é a marca do meu trabalho, né? Meu trabalho é a minha identidade. Olha, esse sou eu, essa é a minha cultura, essa é a cultura da minha família. Processos que são interrompidos por discriminações. Durante a pandemia do coronavírus, a xenofobia contra descendentes asiáticos, sobretudo chineses, infelizmente marcou presença. Eu achei uma grande covardia eles se alimentarem desse discurso conspiracionista, né? De que a China criou o vírus e etc. Essa narrativa é a que eu mais escutei. Eu tive que lidar com, por exemplo, vizinho colocando vídeo xenófobo no grupo do condomínio. Esse ato de intolerância não é novidade na história e está presente principalmente em momentos de crise e tensão social. Enfrentar esse cenário da pandemia exige tanto políticas públicas efetivas quanto o compromisso de cada um com o distanciamento social, com as medidas que são possíveis para evitar a propagação do vírus. Acusar um grupo de pessoas de ser o responsável, para muitos é uma forma de não assumir e efetivar o seu compromisso com as ações que são necessárias para combater a pandemia. O último censo do IBGE de 2010 apontou que, por cor ou raça, o Brasil possui em torno de 2 milhões de pessoas que se autodeclaram amarela, ou seja, de origem chinesa, japonesa, coreana e outros grupos. Aqui em Jacareí, de 211 mil habitantes da época, 2.407 se consideravam da etnia, valor equivalente a 1,14% do total. Seu Lee está entre eles. Morador de Jacareí, possui seu comércio no mercado municipal há 45 anos. Para ele, o bem-estar só existe quando todos são acolhidos da mesma forma. Eu fico muito ocupado com isso, porque aqui para Brasil é bom para mim. Se é ruim, pior para mim. A gente faz parte aqui, né? A gente vai morrer aqui, tem aquela cidade melhor para nós. Entendendo na vivência os impactos do preconceito, Alex possui como resposta a informação e a resistência cultural. O negócio é informar, né? Isso é culturalmente relevante. Eu tenho as pessoas que passam pela minha banca, eu discuto essas coisas com elas hoje em dia. Para Moacir, doutor em ciência, a xenofobia contra asiáticos é consequência de campanhas de desinformação e o melhor jeito de acabar com isso é fazendo o processo inverso. Que é exatamente a população buscar se informar por canais de informação que sejam confiáveis, que tenham um trabalho de apuração e compromisso com a informação rigorosa. Que as pessoas tenham acesso à informação qualificada, porque essa é uma maneira de combater o preconceito, né? Então, a desinformação tem uma grande responsabilidade na xenofobia e nas agressões contemporâneas.
Muito triste, muito sério isso. Muitos chineses aqui no Brasil têm sofrido vários tipos de tenho escutado vários tipos de piada, de gozação, principalmente em relação ao coronavírus. Carol, você tem alguma coisa que você queira falar em relação a isso? É difícil, né? A gente está falando desde família na pandemia, agora estamos falando de preconceito e os asiáticos, especialmente os chineses, têm sofrido muito com relação a isso. Sim, sim. Muito triste e acho que vem ao encontro de uma reflexão que a gente tem feito nos grupos de profissionais de saúde, né? De que a pandemia, às vezes é como uma lente de aumento, né? Aquilo que já era um problema antes se tornou um problema maior em alguns casos, e acho que esse é um exemplo e não foge disso, né? Então, é importante a gente cuidar do nosso senso, né, de comunidade, de parceria, de ser humano mesmo, né, independente dessas outras questões que possam nos diferenciar, né. Então, acho que essa conversa sobre a diversidade ser algo pertencente ao humano, ao gênero humano, ela já era importante antes, agora ela é milhões de vezes mais importante, né. Então, a gente precisa, sim, se cuidar muito para combater o preconceito e poder estar junto na luta contra essa ameaça que é para todos nós, né, o coronavírus. Ainda falando sobre preconceito e conhecimento, vou mudar aqui totalmente de tema, vamos sair um pouquinho da pandemia, mas em abril a gente não digo comemorou, é o mês do Abril Azul, onde a gente tem mais conhecimento sobre o espectro autista. Carol, como que nós podemos nos inteirar mais desse assunto e sermos mais humanos e mais solidários com os autistas da nossa sociedade? Que gostoso você trazer esse tema, Cibele. Acho que, para além de trabalhar com pessoas, as pessoas com autismo e o desenvolvimento atípico fazem muito parte do meu cotidiano. Nós temos trabalhado bastante no apoio às famílias que também estão enfrentando muitas mudanças de rotina e no cuidado com as crianças que eventualmente expressam aí um desenvolvimento diferente e dentro do que a gente chama de espectro do autismo ou do desenvolvimento atípico. Então, acho que a primeira coisa a diversidade existe e ela existe não apenas em relação a caracteres que são visíveis e que a gente até outro dia achava que eram importantes, né? Enfim, cor, idade, etc. A diversidade ela pode ser no nosso funcionamento cerebral. E é importante que a sociedade entenda isso e que os dispositivos sociais também absorvam, né, no caso, a inclusão escolar e a inclusão social de pessoas que eventualmente vão precisar de suportes diferentes daqueles que a gente está acostumado no dia a dia, né? Então, a adaptação das atividades e do planejamento escolar e educacional, a adaptação de uma rotina familiar, para que esse membro da família, essa criança, possa se desenvolver da melhor forma possível, com conforto, com qualidade de vida, com acesso a dispositivos terapêuticos importantes para essa população. Então, a gente tem feito bastante trabalho de suporte familiar e suporte escolar, e acho que difundir a informação também é sempre importante para que todos nós possamos acolher, né? Às vezes, algumas dessas crianças também sofreram muito com isolamento, porque o pouco de contato social é fundamental, e a gente precisa criar espaço para esse contato acontecer, né? Então, estamos todos aprendendo e nos esforçando ao máximo para garantir qualidade de vida para essa população também. A gente está chegando no final de mais um jornal, mas já que eu toquei nesse assunto, eu não posso deixar de te perguntar características de um autista. De repente, eu sou uma mãe, eu estou vendo que eu tenho uma criança diferenciada, mas eu estou em dúvida, será que ele, né, pode ter um transtorno do espectro? Né? Como é que fala para a gente aqui algumas características para que pais e amigos e professores consigam identificar? Bom, falando o mais resumidamente possível, o espectro do autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a criança pode, muitas vezes, já desde pequenininha,
apresentar algumas características que chamem a atenção e que possam despertar aí a necessidade de investigar. As principais características que eu acho importante as pessoas atentarem são, eventualmente, a falta de busca da criança pelo adulto, né? É uma característica muito comum no nosso desenvolvimento infantil, a criança buscar pelo adulto, querer mostrar as coisas para o adulto, querer se comunicar, mesmo que não seja através da fala. Então, se a criança fica muito sozinha, envolvida com as coisas dela, prefere objetos do que pessoas, brinca de forma muito repetida com os mesmos objetos, com as mesmas situações. Se eventualmente você chama a criança pelo nome, ela não te atende, não te olha. Muitas vezes as pessoas vão investigar uma possível condição de déficit auditivo, mas a criança tem a audição preservada, porém não atenta para quando é chamada. Muitas vezes, ali por volta dos 2 anos, onde a gente já espera pequenas frases de 2 palavrinhas, eu quero, me dá, olha aqui, né? Se a criança ainda já está na idade, mas ainda não expressa uma comunicação através da fala, muitas vezes esse vai ser o primeiro sinal que as famílias percebem e que desperta uma busca. Então, são sinais que normalmente são difíceis para pais de primeira viagem notar, porque falta um pouco de parâmetro de comparação, mas ficar atento para aqueles repertórios de comunicação e interação social que são tão comuns, tão presentes desde os bebezinhos de 6 meses para frente, né? Então, fiquem atentos, busquem ajuda, busquem um olhar de terapeutas que têm uma vivência com esse público. Não é qualquer psicólogo ou qualquer fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional quem vai conseguir detectar isso com mais nitidez. É preciso que sejam procurados profissionais que estão envolvidos no trabalho com essa população. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui. Você tem algum último recado que você queira dar para quem nos assiste lá em casa? Eu agradeço profundamente também pelo convite. O recado para todos nós é força. Essa é uma situação de transição, falando de pandemia, né? Caminhando para uma vacinação, para uma imunização. Acho que os cuidados vão ser transformados aí por toda a nossa vida, né? Algumas coisas vão se transformar e não serão mais como antes, mas a gente está aprendendo muito com isso e tenho certeza que a gente vai superar e ter, enfim, condições de ter uma vida melhor. Então, para todo mundo que puder continuar fazendo isolamento, sigamos fortes e tudo isso vai passar. Obrigada, Carol. Eu conversei aqui com a Carolina Alves, que é psicóloga. Falamos aqui sobre humanidade e empatia, que é isso que a nossa sociedade precisa. A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Amanhã tem sessão ordinária ao vivo, 4 projetos em pauta na ordem do dia e a partir das 8h45 eu já vou estar no plenário para te contar quais são esses projetos que vão entrar na pauta. O Bom Dia volta na quinta-feira. Se cuide. Tchau, tchau.